povo no rádio. A gente começou o programa falando de chuvas, né? Estamos na pré-estação chuvosa, vem a estação chuvosa. Claro, a gente gosta, mas aí também vem alagamentos pela falta de estrutura das cidades, né? Tem os insetos, né? Tem as arboviroses, tem as infiltrações, os vazamentos. E quando isso acontece em áreas comuns, como é o caso dos condomínios, aí precisa ver, né, qual é a responsabilidade dos condôminos, da gestão do condomínio. Sobre isso que a gente conversa agora com o advogado condominial André Luiz Fernandes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maísa. Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Tudo Olha, bem? tudo bem. A gente fez uma listinha aqui de itens, né? Tomara que a gente consiga dar conta de todos. Vamos começar pelo mais aparentemente mais simples, né? Os condomínios têm que ter regras de segurança, por exemplo, como piso antiaderente para evitar acidentes. Isso é obrigatório em áreas comuns? Bom, todo condomínio e empreendimento, aí eu falo de forma geral, tem que cumprir as normas da ABNT, né? E lá nas normas da ABNT fala que locais de acesso que possam ter piso molhado, sim, devem ser pisos antiderrapantes, né? Ou pedras naturais que também têm esse papel de antiderrapante. Então, sim, é uma obrigatoriedade. Por exemplo, se tiver um acidente, uma área onde não tem, aí o condômino pode, digamos, requerer aí danos, por exemplo, ao condomínio? Bom, aí a gente vai ter que avaliar o que é que realmente aconteceu, né? Tá. De quem foi a responsabilidade, se a conduta ali do condômino foi adequada, se era um local de passagem para passar caminhando, ele foi correndo. Então, são várias coisas que têm que ser avaliadas como um todo, né? E sim a possibilidade do condomínio vir a ser condenado por falta ali de um piso antiderrapante, se naquele ambiente ali realmente deveria ter havido aquele tipo de piso. Certo. Tem uma questão que é muito comum, né? Infiltrações. Algo que acontece ali num apartamento, aí o vizinho vai lá e diz: o seu apartamento está trazendo infiltração para a parede do meu apartamento. Quem é responsável pelo quê? Olha, eu vou te falar a verdade, isso é uma das coisas que a gente mais tem no dia a dia nesse período de chuvas, né? Então é uma coisa bem corriqueira. Então, a gente tem que avaliar se aquele vazamento ali que está vindo para o apartamento de baixo ou o apartamento do lado é proveniente de tubulações ou é da chuva, se realmente está vindo do apartamento vizinho, porque às vezes vem através do apartamento vizinho, mas vem de uma outra área ou de um outro vizinho mais acima, né? Então, se aquele vazamento ali dentro daquele apartamento vier proveniente de uma área comum, né, uma manta que não foi bem aplicada ou que está fora do prazo de validade, ou um ralo que não foi desentupido, a responsabilidade pode vir a ser do condomínio. Certo. Porém, se for do vizinho diretamente, ele deve ser responsabilizado por isso. Aí o vizinho tem que tratar diretamente com o outro e o condomínio sim pode intermediar para que haja resolução ali do conflito. Perfeito. Em caso de queda de energia, né? Os condomínios teriam algum tipo de obrigação de ter, por exemplo, geradores? Porque, por exemplo, a gente recebeu o relato de uma queda de energia num condomínio que tinha gerador, mas que mesmo assim acabou ali queimando diversos apartamentos de condôminos porque o gerador não sustentou. Então, de quem é a responsabilidade nesses casos? Mas aí é um caso mais complexo, porque assim, a gente tem que ver no memorial descritivo do condomínio como é que foi projetado ali o gerador. Se ele ia suprir as áreas comuns, que é o que geralmente ocorre, o gerador é só para as áreas comuns ali de acesso imediato, vamos supor, garagem, portaria, elevador, né? E alguns têm um projeto de ter um ponto de luz dentro do apartamento, a luz de emergência, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos fica somente na área comum e nos elevadores, quando dá queda de energia, desce os elevadores em cascata para ficar todos no último andar e fica somente um funcionando. A priori é isso.
Aí você tem que ver ali a questão do gerador, se ele foi dimensionado para ficar quanto tempo de uso, né? Então, tem que ter isso no planejamento do condomínio. Geralmente é umas 5 horas. Ele, por se faltar durante 5 horas, tem aquele período ali. A responsabilidade direta por queima de qualquer eletrodoméstico ou falta de energia é da Enel. Agora, se o gerador não estiver funcionando de forma adequada, aí o condomínio também pode ser responsabilizado, mas não por falta dele, mas sim por questões de manutenção. A gente está falando de problemas, né, que tem uma sazonalidade, não é? Que Isso. acontecem mais durante o período chuvoso, né? Mas isso tem que estar previsto nas discussões, né, de condomínio, e os condôminos têm que estar cientes dessa corresponsabilização, né? Sim, exatamente. Eles têm que ter consciência do que serve cada coisa dentro do condomínio, porque a maioria dos condôminos acha que o gerador ali é para todas as unidades, para tudo, e não é. Tem áreas específicas. Porém, se o condomínio entende que é ali naquela região há muita falta de energia, que é o que ocorre aqui na Praia do Futuro, devido à grande maresia, então cai bastante energia, principalmente nesse período, né? A gente já teve condomínio que ficou uma semana sem energia porque o órgão responsável não veio consertar. E E o aí, gerador nesse entende. caso, como é que faz? A gente ingressou com ação judicial para tentar agilizar o processo e tenta contato diretamente com os prestadores para que venha ser sanado, né? Então, quem é responsável ali vai responder perante a justiça e o sistema do condomínio tem um período para funcionar. A Letícia falou mais cedo sobre a dificuldade do IBGE de fechar o censo, né? Porque, por exemplo, tem aí um grande número de condomínios dificultando essa finalização, né? Que os recenseadores não conseguem fazer ali. Como é que está essa discussão em relação a isso? Bom, geralmente a gente orienta, e é o que tem acontecido, né? O recenseador vai ao condomínio, se identifica, deixa uma carta, e aí a gente comunica a todos os moradores que vai ser aquela pessoa que vai em cada apartamento, para que haja uma segurança para os moradores, devido às muitas fraudes que a gente tem hoje em dia. Então, depois que está completamente identificado, ele vai aos apartamentos nos horários marcados e também tem deixado o número dele para agendar direto com o morador. Então, dessa forma, a gente tem conseguido sanar esse problema do censo, mas nem todo mundo quer participar e a gente não tem como obrigar, né? Fica a critério de cada um. É uma loucura, porque, olha, Fortaleza tem um índice de rejeição de resposta ao censo do IBGE de 4,36%. Isso é muito maior do que o restante do estado, que é de 2,29%, né? Então, talvez até fosse algo interessante dos condomínios fazer um esclarecimento, né, sobre o que é, não sei. A gente tem tentado mostrar que o censo, ele traz dados importantes para serem usados em diversos setores, tanto da área pública quanto do setor privado, né? Saber quem é a população, quantos somos, o que temos, né, em termos de necessidades, e enfim, são dados necessários. Bom, a gente agradece pela sua participação aqui, trazendo esses esclarecimentos sobre os efeitos das chuvas aí, as responsabilidades dos condomínios e dos condôminos. Muito obrigada. Agradeço, um bom dia aí a todos e obrigado pela participação. E nós conversamos com o advogado condominial André Luiz Fernandes. Eu aproveito para desejar um ótimo dia para os zeladores. Hoje é dia do zelador.